Muito boa noite a você que está ligado, sintonizado no Baraúna ao vivo, em mais uma análise pós-jogo. Mais um jogo que a gente poderia dizer que é um jogo para chamar de seu. Pegou o pior time do campeonato, pior ataque, o pior mandante, números ruins. Mas é o que joga pior no campeonato ou que tem os piores resultados? Esse esporte tem capacidade de competir ou ele já entra nos jogos entregues? São algumas perguntas que fatalmente a gente poderia fazer caso o Sport tivesse encontrado a primeira vitória diante desse Bahia, que teve chance de vencer e não venceu. E poderia ser confirmado como, de fato, o pior caso o Bahia tivesse vencido esse mesmo Sport, o que não aconteceu. Mas alguns fatos são interessantes se a gente analisar. Primeiro, a escalação do Iago Borducci como um falso ponta, fazendo um trio pela esquerda ao lado do Juba e do Jean Lucas. Foi de fato a melhor decisão? Para o Rogério, sim. Para a gente, não. Ele tinha Kaique, ele tinha Thiago, ele tinha Lúcio, ele tinha Cauli, ele tinha Michel Araújo, ele tinha várias opções. E optou pela mais conservadora, a mais burocrática, a menos complicada do ponto de vista do time dele não sofrer, talvez com um pseudo desespero do Sport, para querer ganhar o jogo. Bahia dominou o jogo. 67% de posse de bola. Volume imenso de bolas criadas e chutadas a gol. E no gol, pouquíssimas. Continua o Bahia devendo chutes efetivamente no gol, forçando de fato o adversário a encontrar no seu ataque as dificuldades e o temor necessário para saber que, em vacilando, esse resultado lhe será negativo. Bahia, como a gente diz em bom baianês, por vezes tem sido o time arame liso, que cerca, domina, envolve e não fura. Não é contundente, não é agudo, não é o time que mata. Precisa matar. Vem aí um jogo, quarta-feira, diante de um Retrô que joga amanhã contra a equipe do Náutico pela Série C. Ora, mais um quase lanterna, vice-lanterna de uma Série C. É para temer? É para respeitar demais? Como vai ser esse Bahia em campo? Ronaldo fez um jogo seguro, um jogo equilibrado, um jogo onde ele foi consistente. Gilberto fez um bom jogo, claro que por vezes teve o toque a mais, uma firula a mais, mas fez um bom jogo, um jogo onde ele quis vencer, onde ele quis ser diferente, onde ele quis ajudar a sua equipe ao resultado. David Duarte e Mingo foram bem. O Mingo voltou ao seu padrão de jogo, seu nível de jogo. O Bahia pouco, quase nunca sofreu, a não ser de um lance do Derek, que foi uma arrancada com chute, uma grande defesa do Ronaldo. E no segundo tempo, algumas bolas que passaram, precisamente após as mudanças, 2 ou 3 que o Sport teve, passou da frente do gol do Bahia. Mas a zaga em si foi bem. Juba, que foi ovacionado pela torcida da casa com vá passear no Sul, dentre outros adjetivos direcionados ao ex-ídolo do Sport, e que hoje quase marcou em um belo chute, e uma bela jogada, mas uma grande defesa do goleiro adversário. No meio, o de sempre. Caio diferente, completando 100 jogos, completando uma marca importante, fazendo a diferença, mas sendo um jogador que faz o dele. Everton, como sempre, lutando, brigando, passando, criando e fazendo a diferença ofensivamente, marcando também, comandando a equipe. Jean Lucas, um batalhador, um guerreiro, um atleta que buscou estar dando o seu melhor o tempo todo. Onde ficou o pecado? No ataque. Porque o William não estava no nível do Ademir. E Ademir, mais uma vez, fazendo jus ao seu título de fumacinha. É fumaça retada. Criou chances, criou oportunidades, foi por embate, para o 1 contra 1, para o drible, para o passe, para a jogada, tentou. Finalizou, mas não como a gente gostaria de ver, mas ainda assim tentou. William José não foi mal, mas poderia ter elevado ainda mais esse nível. Poderia ter recebido uns 2 passes que poderiam ter sido gols, mas só não poderia. Não foi. E aí vem a peça em questão, Iago Borducci.
O zagueiro do Sport vacila, rouba a bola, invade para se consagrar fazendo o gol ou dando passe, e ele não fez nem o gol, nem conseguiu o passe. Bahia desperdiçou. Vieram as trocas do professor Rogério Ceni, que, na minha opinião, mesmo no primeiro tempo, o Bahia tendo tido uma posse de bola alta, tendo tido oportunidades de fazer o gol, ainda assim, não era a peça, para mim, a ser escolhida. Repito, você tinha Thiago, você tinha Lúcio, você tinha Kaique, na pior das hipóteses, você tinha Cauli e Michel Araújo. Nenhum, nem outro, nem Alcel, nem Omar. Rogério não optou por eles, optou por Bordu, que ainda achou que o jogador fez um grande jogo, mas ele fez a ênfase do ponto de vista de doação. Faltou o apuro, o aprimoramento, o detalhe para concluir e finalizar. Esse é o Bahia, que cria, que pode chegar longe, que tem potencial para chegar longe, que tem os atalhos para chegar onde quer, mas que na hora de definitivamente alcançar isso, não alcança, não chega, não vai. Esperamos para a quarta um Bahia ousado. Esperamos para a quarta um Bahia que queira decidir, mas que não só queira, decida. Um Bahia que faça a diferença. Orçamento tem, investimento tem, estrutura também tem, qualidade, tem tudo a seu favor. Tem que ganhar, tem que ser contundente, tem que ser ousado, tem que buscar o algo mais. Por vezes, parece que falta ao Bahia ou o desejo, ou a vontade, ou a necessidade de ir além, de ser e dar ao seu torcedor algo mais, de buscar dar a essa torcida que há tanto tempo quer títulos, quer glórias e quer estar no mais alto posto, a condição de fato, ser distinto, a condição de fato, ser diferente, a condição de fazer a alegria do seu torcedor. Vamos esperar, vamos torcer que esse Bahia que vai descansar, que esse Bahia que vai buscar recuperar as energias, possa ser, por Rogério, melhor escalado, possa ser, por Rogério, melhor planejado e que possa entrar em campo na quarta-feira contra o Retrô, aqui mesmo em Pernambuco, aqui mesmo no Recife, ou melhor, na Grande Recife, na Arena Pernambuco, fazer a diferença, conquistar o resultado positivo e a classificação às quartas de final. A nós resta lamentarmos-nos pelos 2 pontos desperdiçados, cedidos e perdidos, mas nos alegrarmos por ainda estarmos brigando pelo G4, temos 2 jogos a menos e a possibilidade de fazer a melhor campanha da história. A pergunta é, eles querem fazer a melhor campanha da história? Eles querem ir além? Eles têm fome para chegar mais longe? Eles têm fome para ser diferentes? Que Bahia vai ser esse quarta-feira? Qual vai ser o Bahia que vai entrar em campo? E com que fome vai entrar esse Bahia para buscar essa vaga na Copa do Brasil? Encontro marcado, quarta-feira, Arena Pernambuco, BNews, Baiana FM, Baraúna ao vivo, com análise, com informação, com discussão. Mas principalmente falando de frente e a verdade para você. Vamos nessa, vem com a gente!